Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Louis Pasteur. Ele foi um cientista, químico e bacteriologista francês. Revolucionou o método de combate à infecção. Entre outros trabalhos, descobriu o método de pasteurização do leite, criou a vacina contra a raiva e desenvolveu o conceito de que a maioria das doenças são causadas por micro-organismos, como germes e bactérias. Rebateu a abiogênese, que acreditava que os seres vivos surgiam a partir de seres inanimados. Pasteur provou que um organismo vivo só surge a partir de outro organismo vivo, a chamada biogênese. Mais um gênio que vale a pena conhecermos a história. Louis Pasteur nasceu em Dole, na França, no dia 27 de dezembro de 1822. Logo depois do seu nascimento, sua família mudou-se para Arbois, uma região próxima a Dole. Aos 15 anos, começou a pintar retratos. Muitos desses quadros decoram o Instituto Pasteur de Paris. Ao terminar o estudo secundário, Louis estudou para ser professor de colégio. Concluiu o curso em 1840 e logo depois concluiu o bacharelado. Mas ser professor de colégio não era exatamente o que ele queria. Então ele voltou para Paris e especializou-se na Escola Normal Superior em Física e Química. Graças ao seu empenho, alguns anos depois foi convidado para ser assistente do mestre químico Antoine Ballard, que fazia parte da Academia de Ciências. Aos 26 anos, Pasteur fez uma descoberta sobre o desvio no plano da polarização da luz, que lhe valeu a concessão na Legião de Honra francesa, e foi nomeado para ensinar física elementar na Escola Superior de Dijon. No ano seguinte, foi nomeado professor de Química na Universidade de Estrasburgo. Nesse mesmo ano, Louis Pasteur casou-se com Marie Laurent, filha do reitor da universidade. Juntos tiveram 4 filhos. Infelizmente, 3 deles morreram de febre tifoide. Com apenas 32 anos, Pasteur foi nomeado como professor de ciência da nova Universidade de Ciência de Lille. Devido ao seu desempenho como professor, as aulas de química, que eram frequentadas por poucos alunos, passaram a ser frequentadas por mais de 300. Até o início do século XIX, a teoria da geração espontânea, ou abiogênese, era aceita. Ela considerava possível a formação espontânea de determinados seres vivos a partir de matéria inorgânica. Louis realizou um experimento usando frascos tortos, parecendo cabeça de cisne. Ferveu os frascos com caldo de carne dentro. A parte torta do frasco impedia que os micro-organismos que estavam no ar entrassem em contato com o caldo. Então, ele quebrou a parte torta do frasco, deixando que o ar entrasse, e percebeu o desenvolvimento de micro-organismo no caldo, e conseguiu provar que aquele material tinha sido contaminado com algum micro-organismo que estava no ar, e não que o ser vivo surgia espontaneamente do caldo, derrubando a teoria da abiogênese e firmando a teoria da biogênese. Naquela época, muitas mulheres morriam na hora do parto, a chamada febre do parto. Pasteur provou que muitas morriam pela contaminação de micro-organismos, enfatizando a necessidade de práticas higiênicas, como ferver os instrumentos, lavar as mãos antes de manipular a paciente e lavar novamente as mãos antes de manipular a próxima paciente, evitando assim a contaminação de uma para outra. Mas ele não era médico, era químico, e os médicos acharam um absurdo ele querer se meter nisso. Eles não acreditavam que um animal 10.000 vezes menor que uma pulga pudesse matar um ser humano. Em 1864, Pasteur iniciou um estudo sobre a fermentação, a pedido dos produtores de vinho e cerveja da França. Os produtores enfrentavam sérias perdas econômicas devido ao azedamento dos seus produtos. Ao desenvolver sua pesquisa, Pasteur descobriu que o vinho e a cerveja azedavam ou fermentavam devido às bactérias presentes no ar.
Após alguns testes, ele descobriu que aquecendo essa bebida a uma temperatura de 60 graus Celsius e depois resfriando o líquido, a maioria desses micro-organismos morriam e se mantinham as propriedades da bebida. Os líquidos eram embalados evitando qualquer contato com outro ser vivo, em recipientes esterilizados e hermeticamente fechados. Esse processo ficou conhecido como pasteurização e é usado até hoje na cerveja, no leite e se tornou primordial na indústria alimentícia e bebidas fermentadas. Mas tudo tem um preço. Louis passava horas trabalhando sem descansar ou se alimentar direito e acabou tendo um AVC. Ficou com sequelas para andar e paralisia facial, mas assim que pôde voltou a trabalhar. Nos últimos anos, convencido de que a maioria das moléstias infecciosas eram provocadas por micróbios, conseguiu a confirmação de sua teoria, isolando o micróbio de uma doença bovina, o carbúnculo. Estudando essa doença que atacava carneiros, bois e vacas, concluiu que o carbúnculo era causado não por bactérias, mas por vírus. Descobriu também os agentes da pebrina, a chamada doença do bicho da seda, que dizimava enormes lavouras. Pasteur identificou a bactéria estafilococo como a causadora da osteomielite e do furúnculo, e a bactéria streptococo como a causadora da infecção pleural. A pleura é uma membrana fina e transparente de 2 camadas que reveste os pulmões. Na área da medicina, Louis descobriu que o agente transmissor da raiva era um vírus e não dava para ser visto em microscópio. Não estava somente na saliva, mas também no cérebro. Inventou a vacina contra a raiva em 1885 e aplicou em animais. Satisfeito com os resultados obtidos, restou-lhe ainda responder à pergunta feita pelo imperador do Brasil. Por carta, o imperador lhe perguntou se a vacina também poderia ser aplicada em seres humanos. A resposta veio do pequeno Giuseppe, de 9 anos, que tinha 14 mordidas espalhadas pelo corpo e que foi salvo após receber 16 aplicações da vacina contra a raiva. Graças ao salvamento de 16 russos pela vacina antirrábica, Pasteur recebeu do czar russo a Cruz de Diamante de Santa Ana da Rússia e 100 mil francos para a construção do Instituto Pasteur, um grande dispensário para o estudo do tratamento da raiva e centro de ensino, que foi inaugurado em Paris no dia 15 de novembro de 1888. Louis Pasteur faleceu na França no dia 28 de setembro de 1895. Dirigiu o Instituto Pasteur até a sua morte. O Instituto Pasteur é uma fundação privada sem fins lucrativos. É um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo. Atualmente existem filiais em 26 países nos 5 continentes, constituindo a rede internacional do Instituto Pasteur. Termino essa biografia com uma frase dita por Louis Pasteur: um homem instruído vale por 2, um homem educado vale por 10. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias que existem no canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudios no podcast e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!